Lucas 2. Eu quero ler com você apenas um versículo, que é o versículo de número 52. Lucas 2, 52. Enquanto você localiza, que prazer poder estar nessa linda cidade, cooperando com os irmãos aqui. Muito obrigado, querido pastor, liderança da Umadepar. Prazer, Leandro, poder conhecê-lo. Uma alegria para nós podermos servir ao Senhor essa noite junto com vocês. Lucas 2 e 52 é um texto bastante conhecido. A palavra de Deus diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Se você puder, eu falo e você repete. Diga comigo, por favor. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Você pode sentar-se, por favor. Eu preciso de toda a sua atenção. Eu vou estar dentro do horário que me foi proposto, mas eu queria que, por favor, você tivesse com toda a sua atenção focada. Um ambiente grande como esse pode fazer com que o nosso olhar seja capturado por qualquer movimento, mas, por favor, eu quero que você preste atenção não em mim, eu quero que você preste atenção naquilo que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com você. Eu creio que essa é uma noite que o Senhor marcou para falar ao nosso coração. Já ouvimos hoje por diversas vezes de cura, não apenas física, mas também de emoções. Por isso, me ouça, por favor. Olhando aqui de cima, eu vejo idades diferentes aqui representadas. Gente com cabelos brancos, gente que, como eu, nem cabelo tem, gente mais jovem, adolescentes e jovens que aqui estão, uma vez que a gente está participando de um evento de uma união de mocidade. E eu quero, essa noite com você, convidá-los para a gente pensar a respeito de um assunto muito importante, principalmente para a juventude, mas que tem a ver, que toca a todos nós, independente da idade. Eu quero convidá-los hoje para meditar sobre uma coisa chamada maturidade. Diga comigo, por favor, maturidade. Maturidade é uma virtude muito escassa no tempo que nós vivemos. Me impressiona, lidando com pessoas diariamente, o quanto nós temos dois extremos que demonstram a falta de maturidade. O quanto nós temos gente que já caminhou um pouco mais na vida, de quem se esperava uma postura mais madura, mas alguns vivem e insistem em se comportar como se fossem pré-adolescentes. Gente que a gente sente aquela vergonha alheia, olhando para alguém que cresceu em tamanho, tem uma identidade com alguns anos, mas a postura, o comportamento, as reações diante da vida não dialogam, não são correspondentes a essa idade. De outro lado, nós temos um segundo problema, que são jovens, adolescentes principalmente, pré-adolescentes, que estão numa fase da vida onde deveriam estar passando por etapas importantes e que estão buscando saltá-las, queimar etapas, e de alguma maneira acreditando que fazendo isso vão poder desfrutar da vida melhor. Eu quero muito cedo experimentar aquela determinada coisa, eu quero sentir aquele prazer, eu quero ter aquela experiência. E é possível que alguém olhe e diga: estamos diante de alguém que está buscando maturidade. Não, estamos diante de alguém que está querendo pular uma etapa da vida. E isso há de fazer muita falta em algum tempo. Isso traz marcas terríveis. Assim como no caso de um bebê, quando passa do período de 40 semanas, é um sinal de alerta. Porque ninguém foi gerado, ninguém foi criado por Deus para ficar no ventre um ano. Assim como é problema, outro problema também é alguém que vai nascer ou querer nascer aos 5 meses de idade. Alguém que com 4 meses rompe a bolsa. A probabilidade tanto do que passa das 40 semanas, quanto do que quer nascer às 20 semanas não sobreviver é muito grande. Porque um ainda não se desenvolveu
E o outro já se desenvolveu, mas não quer vir à luz. Então ouça, você que está aqui hoje, maturidade é fundamental. Na perspectiva da Bíblia, para nós que cremos em Deus, a Bíblia usa uma imagem para ilustrar para nós a vida de um homem segundo o coração de Deus. No Salmo 1, a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E a Bíblia dá uma característica dessa árvore. A Bíblia diz que ela dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, a árvore perfeita, segundo Deus, não é aquela que dá fruto sem parar. Tampouco a árvore perfeita, segundo Deus, é aquela que não dá fruto nunca. Jesus passou certa vez embaixo de uma árvore ou por uma árvore, se embrenhou no meio dela e procurou fruto e não achou. Uma árvore bonita, frondosa, mas que não amadureceu, não havia nela fruto. Então preste atenção, por favor. Uma das marcas do crescimento saudável e da maturidade, a Bíblia diz que é dar fruto na estação própria. E para a gente meditar sobre maturidade hoje, preste atenção. Eu quero convidar você para nós olharmos para o nosso modelo perfeito, o homem perfeito. E quem é esse homem? Esse homem é Jesus Cristo. E é por isso que eu li com você aqui Lucas 2:52. Porque nesse texto a Bíblia mostra para nós que o Filho de Deus, o Deus encarnado, passa por um processo de crescimento na vida. Jesus não veio a essa terra com 30 anos fazendo milagres. Jesus não nasceu com barba aos 32. Jesus não apareceu com 33 e foi para a cruz. O anúncio da vinda do Filho de Deus é: no teu ventre, Maria, será gerado um. Jesus não rompe os ciclos naturais da vida. Ele é gerado e passa o período de gestação no ventre. Ele vem à luz e ele vai crescendo e se desenvolvendo. E este crescimento de Jesus é um crescimento integral. Você leu e repetiu comigo, a Bíblia diz que ele crescia em estatura, ou primeiro em sabedoria. A Bíblia está falando de crescimento psíquico, intelectual. Não tem a ver apenas com aquisição de conhecimento, mas a aplicação do conhecimento na vida. Ele cresce, se desenvolve psiquicamente. A Bíblia diz que ele crescia em estatura. À medida que o tempo vai passando, ele vai crescendo. Ele não é um bebê de 1,80 m. Ele foi carregado no colo, mas ele vai crescendo em estatura. Psíquico, só que não só o psíquico. Físico, mas não só o físico. A Bíblia diz que ele crescia em graça. Espiritualmente, ele vai desenvolvendo e amadurecendo, ao ponto de chegar àquilo que a Bíblia chama de estatura de varão perfeito. A Bíblia diz que ele cresce diante de Deus e dos homens. Ele cresce em relacionamentos. Jesus vai se relacionar de forma madura com Deus. E ele faz isso não apenas estando nas multidões. Ele faz isso na solidão da oração. Ele faz isso no jejum. Ele faz isso na comunhão com o Pai e diante dos homens. Jesus amadurece ao ponto de saber lidar com cada pessoa que cruza o seu caminho. Ele é respeitoso para com as mulheres. Ele é acessível para com as crianças. Ele é duro para com os religiosos. Ele é amável para com aqueles que tropeçam. Ele é firme para com aqueles que são hipócritas. Símbolo de maturidade. Crescimento psíquico, físico, espiritual e relacional. Você me entende até aqui? Pode dizer amém? Eu quero convidá-lo para a gente fazer uma viagem pela história de Jesus. E nessa viagem, eu quero convidar você para a gente olhar para aquele que é o Filho de Deus, 100% Deus, mas também olharmos para aquele que é 100% homem. Porque olhando para a humanidade de Cristo, eu aprendo como Deus deseja que eu viva. E a gente vai fazer essa viagem. E à medida que a gente vai fazer essa viagem, eu queria que você se visse
se enxergasse. E à medida que for se enxergando, nós vamos pedir a Deus que vá tratando a gente. Porque o objetivo não é que a gente saia daqui simplesmente mais feliz. O objetivo é que a gente saia daqui melhor do que entramos. O objetivo não é que a gente saia daqui emocionado. O objetivo de um encontro de jovens como esse é para que a gente saia daqui mais maduro em nome de Jesus. Amém? Pois bem, por onde começa a nossa jornada com Jesus? A primeira etapa da vida de Jesus descrita na Bíblia tem a ver com a sua concepção. Jesus, na sua fase de concepção, ele vai experimentar uma realidade que é fundamental para a construção da maturidade. Diga comigo, por favor, Jesus, pode ser melhor, diga Jesus, no ventre, foi afirmado pela sua mãe e pelos demais. Jesus ainda no ventre, ele recebe palavras de afirmação. A Bíblia diz que o anjo que aparece para Maria diz: no teu ventre será gerado o santo. Ele vai ser santo. A palavra de Deus diz que Maria, ao ouvir aquela palavra, diz que em mim se cumpra a vontade do Senhor. Ou seja, o que vai ser gerado em mim é a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz que certa vez ela vai à casa de uma parente sua chamada Isabel. A Bíblia diz que quando ela encontra com Isabel, Isabel é cheia do Espírito, bem como o feto que está no seu ventre. E Isabel diz para Maria: o que faz aqui a mãe do meu Senhor? Afirmação. Nós sabemos o quanto é importante para uma criança que está sendo gerada no ventre a afirmação. Hoje nós entendemos pela ciência o quanto que aquele feto que está sendo gerado absorve aquilo que ouve, aquilo que a mãe sente, aquilo que é dito e pensado e gerado ao seu respeito. Jesus no ventre é dito dele, ele é santo. Jesus no ventre é dito dele, ele é o Senhor. Jesus no ventre, Maria diz, ele é a vontade de Deus. Quando ele nasce enquanto pequeno, poucos dias de nascido, ele é levado no templo. E um homem chamado Simeão o toma nas mãos e diz: aqui está a consolação de Israel. Isso é importante. Isso faz parte, isso ajuda no processo de amadurecimento e de construção da nossa identidade. Ouça, Jesus recebe essas afirmações. Vamos nos ver nesse texto. Alguns de nós experimentam na vida crises de identidade. Alguns de nós experimentam na vida crises profundas de angústia, que nós muitas vezes não discernimos, mas são reflexos daquilo que a gente recebeu enquanto estava sendo gerado aí. É possível que aqui hoje haja algum jovem, um adolescente, um homem, uma mulher, um irmão, uma irmã, que sua vida, ainda enquanto era gerado, foi marcado por aquilo que não era bom. Eu atendi dias atrás uma pessoa na igreja que a mãe confidenciou a ele que tentou abortá-lo por 4 vezes. No ventre, a ideia é: eu tenho um problema. Gente que talvez tenha sido fruto de uma relação fora da conjugalidade. Seu pai saiu do casamento e você foi gerado. Sua mãe teve um deslize e você foi gerado. E aquilo que deveria ser motivo de alegria passou a ser visto como um grande problema. Gente que talvez no ventre, por conta da configuração familiar, foi entregue a demônios. Gente que disse: esse daqui vai ser um Exu, consagrado ao determinado Exu. Esse daqui é consagrado à entidade tal. E de alguma maneira, sem discernir ou perceber, essas falas, essa realidade, essas projeções vão sendo absorvidas por nós. Gente que quando muito pequeno na infância viu e ouviu coisas que marcaram seu coração. Você é burro, você é idiota. Se você não tivesse nascido, a nossa vida seria melhor. Se não fosse você, a gente estaria numa outra configuração. Se não fosse você, eu ainda estaria casado com seu pai. Se não fosse você, e a gente vai absorvendo isso. Jesus é um modelo para nós de maturidade, porque ele foi abençoado no seu ventre.
ele foi proclamado bênção em sua identidade no seu ventre. E ouça, se você é alguém que, diferente de Jesus, não recebeu essa nutrição de bênção, de declaração positiva, ouça, mais importante do que o que sua mãe disse, mais importante do que foi dito pela sua família, mais importante do que o que foi dito por quem te gerou, é aquilo que Deus diz ao seu respeito. Deus diz ao nosso respeito. Porque embora no ventre eu tenha ouvido que eu não sou bom, eu não valho nada, eu não deveria estar ali, Deus aparece para o profeta Jeremias no capítulo 1 e diz: ouça, a palavra mais importante não é aquela que você ouviu no ventre. Antes que te formasse na madre, eu te conheci e te santifiquei. Eu te escolhi. Eu tenho um propósito para você. E talvez você esteja paralisado na vida por causa disso. Uma identidade indefinida, buscando preencher esse vazio. Jesus é um modelo para nós, porque na sua fase de tenra infância, ele é afirmado. Só que não para por aí. Porque Jesus é um modelo de maturidade que nos ensina. Primeiro, Jesus é abençoado no ventre. Segundo, Jesus é alguém que tem uma boa relação com o lugar onde ele cresceu. A primeira etapa de desenvolvimento nós não temos controle. Ninguém aqui escolheu seu pai, ninguém escolheu sua mãe, ninguém escolheu... Não, nós não escolhemos. A segunda etapa também não. Jesus é alguém que nasce em Belém, mas a Bíblia diz que ele vai ser criado em Nazaré. E hoje a gente diz Jesus de Nazaré. Isso é maravilhoso, para nós cristãos é uma palavra bonita. Só que nos dias de Jesus, ser de Nazaré não era coisa tão interessante assim. Ao ponto de quando alguém diz, tem um cara aí que é sensacional, rapaz. Para um homem chamado Natanael, diz, o cara é fera, realiza milagres, sinais. Sério, de onde que ele é? Ele é de Nazaré. O cara olha e diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Impossível, rapaz, aquele fim de mundo. Aquele lugarzinho no meio do nada, não dá nada bom de lá. Como é que alguém tão relevante pode ter vindo de Nazaré? Maturidade, em primeiro lugar, tem a ver com a gente entender que no ventre, embora independente do que seja dito, a bênção de Deus é o mais importante. A gente cresce em maturidade quando a gente, em segundo lugar, se reconcilia com as nossas origens. Sabe, alguns de nós ainda não desfrutam de tudo que poderiam desfrutar, porque não se reconciliaram com as suas origens. Jesus em momento nenhum entra em discussão sobre Nazaré. Jesus não dá carteirada dizendo, eu nasci em Belém. Jesus, toda vez que é chamado de Nazareno, ele diz, sim, pois não. Jesus de Nazaré, sou eu mesmo. Pois não. A palavra de Deus diz que ao iniciar o seu ministério, ele não começa em outro lugar, ele vai para a sinagoga de Nazaré, abre a palavra e diz, hoje se cumpre essa escritura. O que ele está dizendo é, eu não escolhi crescer aqui, mas porque cresci aqui, está tudo certo. O que Deus tem para mim é maior do que isso aqui, mas eu não posso esquecer que sou daqui. Reconciliar-se com as origens é fundamental. Alguns de nós estão vivendo angústias e não conseguimos crescer na vida por causa disso. Estamos querendo alterar aquilo que é inalterável. Estamos querendo mudar aquilo que nós não podemos mudar. Envergonhados por onde nascemos, envergonhados por onde crescemos, tentando apagar as origens da nossa história, acreditando que se a gente tivesse um sotaque diferente, a gente seria mais bem sucedido. Faz 12 anos que eu estou no Paraná e quase todos os dias eu sou zoado por causa do meu sotaque. Eu fui criado no Rio de Janeiro, eu não tenho como mudar isso. Eu gostaria de falar porta, eu não consigo. Eu posso ver isso como um problema, eu posso me reconciliar com isso. Eu sou alguém vivendo, servindo a Deus e cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer no Paraná, mas quem olhar para mim e me ouvir não terá dúvidas de onde eu cresci.
E onde eu cresci faz parte da minha história. E eu só estou onde estou porque Deus começou a minha história lá. E Deus que começou a minha história lá me trouxe para cá. E Ele é Deus das minhas origens e do meu futuro. Se reconcilie com suas origens. Ouça, quantos jovens que eu encontro que chegam a ter vergonhas de suas igrejas. A gente hoje tem acesso ao mundo inteiro. Conseguimos ver as mega churches de diversos lugares do mundo e olhamos para a nossa pequena congregação e alguns não se reconciliam com suas origens. De onde você é? Eu sou ali de perto de Londrina. Não, você é de Ribeirão do Pinhal, amado. Você é de Cambará. Você é de Rolândia. Você é de sei lá onde. Não se envergonhe disso. Porque o mais importante não é onde eu cresci. O mais importante é quem me faz crescer. O Deus encarnado é chamado do homem de Nazaré. Ele não é filho de um grande empresário. A Bíblia diz que Deus o colocou numa família que é uma família de um carpinteiro. Isso não é motivo de vergonha. A palavra de Deus diz que quando ele anda pelas ruas, alguém diz: não é esse o filho de José, o carpinteiro? E você não vai ver Jesus dizendo: não, não sou não. Conciliação, reconciliação com suas origens. Por causa do tempo. Primeiro, no ventre ainda ele é abençoado. Ele tem reconciliação, ele não tem problema com sua origem na sua infância. Terceiro, ele chega na fase da adolescência. E na fase da adolescência ele experimenta um fenômeno que todos nós experimentamos ou experimentaremos. A Bíblia diz que certa vez Jesus viaja com a sua família para Jerusalém, para participar de uma festa. Está todo mundo lá festejando, celebrando. A Bíblia diz que termina a festa, os pais reúnem tudo e vão embora, acreditando o seguinte: o Jesus vai estar com a gente aqui. Está tudo certo, ele é o nosso menino. Só que ele cresceu. A Bíblia diz que depois de 3 dias de viagem, eles começam a procurar e dizem: você viu Jesus? Cadê o Jesus? Onde é que está? Não sei. Eles procuram e não acham. Voltam para Jerusalém. E depois de procurar tanto tempo, a palavra de Deus diz que eles encontram ele no templo, sentado no meio dos doutores da lei, os ensinando, ou melhor, discutindo com eles. No ventre, a gente só recebe, não tem controle. Na infância, a gente é criado e não escolhe isso. Mas chega uma fase da vida em que a gente começa a se descolar dos nossos pais. A Bíblia diz que Jesus, aos 12 anos de idade, se separa dos seus pais. Os pais seguem numa direção e ele fica em Jerusalém. E talvez essa seja a fase de alguns dos pré-adolescentes e adolescentes que eu tenho aqui hoje me ouvindo. Você que até algum tempo atrás se via como parte de seus pais, começa a se enxergar diferente deles. Começa a perceber que os seus interesses são outros. Começa a perceber que você gosta de coisas que algumas vezes eles não gostam. Os pais que estão aqui hoje, a gente entra numa crise quando essa fase acontece. Porque aquele menino que até então, tudo que a gente dizia atendia 100%, agora parece que ele se transformou numa outra coisa. Ele tem outras preferências, ele tem outras vontades, ele gosta de outra coisa. Você diz: vamos na casa da avó. Ele diz: pô, mas na casa da avó de novo. Eu queria ficar em casa, eu queria ir no lugar tal, eu queria ir no evento tal, eu queria ir na casa do meu amigo. Jesus passa por isso. Os pais vão e ele fica. Jesus está amadurecendo e se diferenciando dos demais. Imagina, lá em Jerusalém, meninos de 12 anos correndo atrás, para cima e para baixo. Quem sabe brincando de bola, fazendo outra coisa, brincando, aprontando confusão no templo. Eu já fui criança fazendo confusão na igreja, pegando rolo de papel, jogando no vaso, dando descarga, apagando a luz. Só que a Bíblia diz que Jesus tem um interesse peculiar. Enquanto a família foi embora, as outras crianças estão fazendo outra coisa. Ele gosta de teologia. Ele está no meio dos doutores fazendo perguntas sobre a lei, sobre a Torá, sobre o Antigo Testamento, sobre Moisés. E a Bíblia diz que todos ficavam impressionados. Como pode um menino dessa idade gostar disso e saber disso? Você que está aqui hoje, que é um adolescente ou um pré-adolescente,
Se diferenciar dos seus pais é normal. Só que existe uma diferença entre se diferenciar e envergonhar. Eu posso não gostar de algumas coisas que meus pais gostam. O que eu não posso é permitir que os meus gostos os envergonhem. Jesus ficou, os pais foram embora. Só que quando os pais voltam, não encontram ele mexendo com pornografia. Quando os pais voltam, não encontram ele numa roda fumando crack. Quando os pais voltam, não encontram ele numa sala de bate-papo pornográfico. Quando os pais voltam, ele não está num canto do ginásio dando amasso em alguém. Quando os pais voltam, ele está no templo fazendo aquilo que agrada a Deus. Maturidade. Quando a gente cresce, a gente vai se diferenciando dos nossos pais. Mas diferenciação é uma coisa, envergonhar é outra coisa. E preste atenção, por favor. Jesus é um exemplo de maturidade. A Bíblia diz, está no texto que a gente leu, versículos 50 e 51, a mãe de Jesus chega e diz: meu filho, onde é que você estava? Ele diz: eu estava na casa do meu pai, cuidando dos negócios dele. E a Bíblia diz assim: seus pais não entendiam suas palavras. Essa é uma crise que nós vivemos muitas vezes dentro dos lares. Não entendemos nossos filhos. Seus gostos, suas preferências, a forma como querem se vestir, a forma que escolhem para pentear o cabelo. Só que o versículo a seguir, a Bíblia diz assim: Jesus, porém, lhes era submisso em tudo. Maturidade é saber que eu sou diferente dos meus pais. Mas maturidade é saber que enquanto estou debaixo da tutela deles, eu preciso ser submisso. Honrá-los, abençoá-los, entender que em alguns momentos eles não me entenderão, mas mesmo não me entendendo, eu sou submisso. Rebeldia não é sinônimo de maturidade, rebeldia é sinônimo de imaturidade. Poder e saber o que posso fazer é sinal de maturidade. Fazer o que é necessário é sinal de maturidade. Jesus era submisso. Quarto lugar, e aqui eu termino. Primeiro, no ventre, abençoado. Na infância, ele cresce num lugar pequeno, mas ele não tem problema com isso. Na adolescência, ele se diferencia, mas sem envergonhar e se tornar rebelde. Jesus chega à fase adulta. E quando Jesus chega na fase adulta, ele mostra a maturidade. Maturidade tem a ver com o que a gente decide realizar na solidão da independência. Jesus chega aos 30 anos de idade. Ele não está mais debaixo da tutela de sua mãe. Ele não está mais na Nazarezinha. Agora ele é livre para ir e vir. A Bíblia diz que ele é batizado. E depois de ser batizado, ele é levado ao deserto. E no deserto, Jesus vai ser testado. Qual é o teste? A Bíblia diz que o diabo se aproxima. E o diabo vai testar Jesus em 3 dimensões. A primeira delas, o diabo vai propor para Jesus ceder aos prazeres. Você está com fome, não está, brother? Mata a tua fome. Resolve o teu problema. Transforma essas pedras em pães. Afinal de contas, você pode. Tua mãe não está aqui, teu pai não está aqui, não tem ninguém vendo a gente. Você pode e você é capaz. Você pode. Você tem um celular na mão. Você tem capacidade. Você já é maduro. Você tem um órgão genital. Você tem hormônios. Você tem fome. Você tem fome e você é capaz de resolver isso. Então faz. Maturidade não tem a ver com o quanto de pelos já cresceram no meu corpo. Maturidade não tem a ver com o quanto a minha voz engrossou. Maturidade não tem a ver com a data de nascimento na minha certidão de nascimento ou na minha carteira de identidade. Maturidade tem a ver com a capacidade de decidir da maneira correta. Jesus ouve a proposta e a proposta é: sacie o seu prazer. Ele olha para o diabo e diz: Satanás,
eu aprendi que a vida não é só prazer. A vida de quem quer viver uma vida que vale a pena é guiada por satisfação total. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sua maturidade não é provada pelo quanto de estatura física você tem. Sua maturidade é provada pelo quanto de estatura de fé você tem. Segunda tentação, o diabo aparece para Jesus e propõe para ele uma coisa que, principalmente na juventude, a gente é muito tentado: faça coisas absurdas para aparecer. Você está aqui no alto do templo? Se joga daqui para baixo. Se você se jogar, os anjos vão te segurar. Amanhã você está na trend top do Twitter, do X, do Instagram. Ninguém nunca viu isso, ninguém nunca viu alguém pular daqui de cima para baixo e não se esborrachar. Se você fizer aquilo que ninguém faz, você vai se destacar. Essa é uma tentação presente para todos nós. Essa é uma tentação que nos assedia com muita frequência. Veja as redes sociais, a quantidade de gente fazendo coisas absurdas para aparecer, querendo construir sua identidade a partir disso. É o desafio do não sei o que lá, é o desafio do não sei o que. Faça a dança tal, faça o que ninguém faz, atire na cabeça do seu pai, dê um mortal para trás, faça isso, faça aquilo. E quantos de nós estão fazendo coisas absurdas para poder aparecer? Mostre o seu corpo para aparecer, seja sensual para aparecer, faça isso ou aquilo para aparecer. O diabo diz: apareça. Jesus olha para o diabo e diz: não é assim que a vida funciona. O importante não é aparecer de cima para baixo para que os homens vejam. O importante é aparecer de baixo para cima para que Deus me veja. Eu não preciso fazer algo absurdo para aparecer. Jesus caminha entre os homens e a Bíblia diz que ele crescia em graça diante de Deus e Deus o abençoou. Em último lugar, e aqui eu termino, a terceira tentação é: se eleve deixando Deus de lado. Essa é uma tentação que está presente para todos nós. Você quer crescer? Você quer ser rico? Você quer ser bem sucedido? Você quer ser uma pessoa interessante? Você quer ser eleito na próxima eleição? Você quer ser uma pessoa que todo mundo respeite? Você quer ser muito seguido? O diabo diz: é simples, eu posso te dar tudo se você se prostrar diante de mim. A proposta do diabo é muito simples. Jesus não disse, o diabo não disse para Jesus: vai lá no templo e fica prostrado diante de mim. O diabo disse: só aqui entre eu e você. Se você se prostrar diante de mim, eu te dou tudo. Sabe, nós somos tentados o tempo inteiro a, na solidão, nos prostrarmos para conquistarmos os holofotes, as importâncias. Jesus olha para o diabo e diz: Satanás, a vida não se resume apenas àquilo que eu faço diante dos outros. Deus está em todo lugar. Somente a Ele eu devo adorar e prestar culto. Eu não presto culto à minha imagem, eu não presto culto ao prazer, eu não presto culto ao dinheiro, eu não presto culto ao status. Somente a Deus eu devo adorar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje nesse culto, todos nós estamos aqui de pé, erguendo as mãos para Deus. A pergunta é: na nossa solidão, nós permanecemos de pé, erguendo a mão para Deus? Ou será que nós estamos nos curvando diante de algumas realidades que não deveríamos nos curvar? Levantamos a mão no conjunto, mas nos curvamos diante do pecado, na solidão da nossa casa. Levantamos as mãos no culto, mas nos curvamos diante de um pacote de dinheiro que surge. Levantamos a mão para Deus nos nossos cultos, mas nos curvamos nos grupos de amigos onde estão questionando a nossa fé e a gente abaixa a cabeça dizendo: é realmente assim. Ouça, alguns de nós que estão gritando nos cultos: Deus seja louvado, nos chats
nos messengers, na solidão das minhas mensagens, estou abrindo concessões que não deveria abrir. Ouça, maturidade não tem a ver com quanto de idade eu tenho. Maturidade não tem a ver com quanto tempo eu estou na igreja. Maturidade não tem a ver com ser alguém importante diante dos homens. Maturidade é identidade construída diante de Deus. O maduro diante de Deus é aquele que permanece fiel. Porque Jesus foi maduro diante das suas tentações. Ele construiu bons relacionamentos. Um o traiu, alguns deram para trás, mas essa galera foi transformada. Porque Jesus foi maduro diante de Deus e manteve sua posição. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se prostre no céu, na terra e debaixo da terra. Cresça, amadureça, deixe de ser menino, deixe de ser uma criança que não cresce, deixe de querer tirar onda por causa do seu tamanho, deixe de querer dar carteirada por causa dos seus cabelos brancos. Deus não olha idade, Deus vê maturidade. E maturidade tem a ver com a capacidade de assumir compromissos sérios diante de Deus. Maturidade tem a ver com olhar na cara do diabo e dizer: eu sei de quem eu sou. Porque eu sei que alguns de vocês gostariam de ter sido mais abençoado no ventre. Pastor, eu queria ter uma mãe que me abençoasse. Eu queria ter uma mãe que me criasse na igreja. E talvez no ventre você não foi. Talvez você gostaria de ter tido um ambiente melhor para crescer. Pastor, eu cresci numa Nazaré que não tem nada a ver. Eu queria ter crescido num ambiente melhor, com gente melhor, mais capacitada, que me impulsionasse. Essas duas dimensões você não tem controle. Mas daqui para frente você tem controle. Você não tem controle onde nasceu, mas você tem controle sobre como você vai crescer. Você não tem controle sobre quem te conduziu na infância, mas você tem controle sobre quem você vai seguir a partir de agora. E que em nome de Jesus a gente siga o modelo perfeito, Jesus Cristo de Nazaré. Você entende isso? Pode dizer amém. Eu queria pedir a você para ficar de pé. Você pode fechar seus olhos? Eu quero orar com você. E nessa oração, eu quero pedir a Deus que você olhe para dentro de você agora. E talvez você sinta no interior da sua alma falta de ter sido abençoado na infância. Pastor, eu cresci numa casa onde só diziam coisa ruim a meu respeito. Isso talvez seja um buraco que você está tentando preencher com outras coisas. Assim te diz o Senhor: ainda que uma mãe esquecesse do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Antes que te formasse no ventre, eu te santifiquei. Todos os teus dias foram escritos no meu livro antes que um deles houvesse. Essa noite eu quero pedir a Deus por cura para o seu coração. A primeira voz que você talvez tenha ouvido foi uma voz negativa, mas há uma voz anterior a qualquer voz, a voz de Deus, e ela é o mais importante para você. Eu quero orar por você que precisa se reconciliar com suas origens. Você que talvez olhe para trás e diga: eu não tive o que merecia. Você que talvez tenha raiva do lugar onde cresceu. Você que talvez ache que se você estivesse num lugar melhor você teria tido outras oportunidades. O Filho de Deus cresceu em Nazaré. E se Deus permitiu que seu filho crescesse num lugar pequeno lá no Oriente, e ele é conhecido no mundo inteiro, Deus pode fazer o mesmo com você que nasceu em qualquer cidade do Paraná. A origem
é um detalhe para quem Deus construiu um destino de glória. Terceiro, eu quero orar por você, meu adolescente, meu jovem, que está se diferenciando de seus pais, mas no seu coração está faltando submissão. Você percebe que os seus interesses são diferentes e por isso você tem vivido uma tensão na sua casa. Eu quero pedir a Deus hoje que te cubra de humildade, de obediência. Jesus, o Filho de Deus, que tinha resposta para os doutores, silencia e sai com seu pai e sua mãe, porque sabia que isso era importante.